Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Na meditação de hoje falaremos sobre o que queremos, para onde queremos ir, o que queremos nessa vida, o que almejamos. Antes de começar, gostaria de pedir que ouçam até o fim e compartilhem minhas mensagens. Ouçam para aprender e compartilhem para que outras pessoas tenham o privilégio de aprender. Queridos irmãos, uma coisa muito importante que nós precisamos saber é qual caminho nós queremos trilhar, o que nós queremos para a nossa vida. E para isso eu vou contar um pequeno trecho da história de Alice no País das Maravilhas, do filme mesmo. Né? A Alice está perdida, ela encontra um gato falante, e esse gato ela pergunta para esse gato, ela fala que ela não sabe para onde ir. E esse gato responde, mas para onde você quer ir? Ela pegou e falou, não sei, qualquer lugar serve, desde que... Aí o gato interrompe e fala, se você não sabe para onde você quer ir, eu não posso dizer qual caminho você deve seguir. Né? E com Deus, conosco, a vida é assim também, Deus age assim também. Ele não pode indicar para nós um caminho se nós estivermos perdidos, nós não sabemos para onde nós queremos ir, né? Ele sabe qual é o melhor para a gente, mas nós temos que estar destinados a algo, né? Destinados a querer algo, né? A querer alcançar alguma coisa. Vou falar como um professor. A escola, a Secretaria de Educação, o grupo docente de gestão escolar precisa ter uma meta a alcançar com os alunos, né? E para isso o governo estipulou uma lei. E essa lei é chamada de BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, ela vale para todo o país. E ali tem as metas ao qual devem ser atingidas nas escolas. E a escola monta um currículo e um PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, para alcançar essas metas. Então, ela vai, o currículo e o PPP vai demonstrar o caminho ao qual ela deve seguir para alcançar essas metas. Na vida é a mesma coisa. Quem nos indica o caminho é Deus. Mas nós temos que ter noção do que queremos, né? A Bíblia nos ensina a seguir a vontade de Deus, que é o melhor para nós. Mas nós temos que estar sempre decididos a algo. Por exemplo, eu tenho uma decisão na minha vida. Eu quero ser professor, eu quero ensinar, eu quero estar ensinando. Eu não gosto de estar num lugar monótono, parado, no escritório, no computador. Eu detesto estar no computador, eu detesto coisa parada, monótona. Eu gosto de estar em constante agitação, movimento. Então, eu amo estar numa sala de aula, eu amo mediar uma aula e transmitir conhecimento, né? Então, eu como professor, eu sei qual que é o meu caminho que eu quero. Então, eu vou trilhar esse caminho. Eu vou insistir, como eu estou prestando um concurso, eu vou insistir nesse caminho. Mas será vocês? Vocês sabem o que querem? Hum? Fica aqui essa pergunta para vocês refletirem. Por exemplo, uma pessoa que se matricula num curso da faculdade, aí depois não desiste, tranca, aí se matricula em outro, tranca, se matricula em outro, tranca, daqui a pouco tem 10 cursos trancados e não concluiu nenhum. Por quê? Porque essa pessoa não tem meta, porque essa pessoa não tem objetivo. Ela está entrando às cegas no curso. E isso faz com que ela não saiba para onde correr. Por isso é muito importante que a gente faça testes, que a gente compreenda qual é a nossa vocação, o que nós queremos para a nossa vida antes de terminar um caminho. Tá certo? Por isso muitas pessoas acabam trancando matrícula, porque não sabem o que querem, né? Né, eu já vi gente falando, por exemplo, em algum momento que quero ser administrador, depois falou que queria ser agricultor, depois falou que queria ser eh, arquitetura, depois acabou falando que ia cursar direito, depois falou que não tem uma decisão, né? Então a pessoa não tem uma direção, não sabe para onde correr, não sabe o que quer da vida. Então ela precisa se definir o caminho que ela vai trilhar, né? Meu próprio pai, ele fez vários cursos ao qual ele não usou nenhum. Fazer cursos é errado? Não, não é errado. Dependendo do curso é muito importante. Por exemplo, eu acho que todo mundo deveria ter curso de eletricista, todo mundo deveria saber falar pelo menos a língua Libras, né? Falar em Libras, né? Todo mundo deveria possuir um aparelho tradutor, no caso de encontrar alguém que não fala português aqui no Brasil, no caso, poder falar, ou mesmo para viajar, a pessoa com um aparelhinho desse aí, que já existe, a pessoa fala, o aparelho já traduz, né? Então isso é muito importante. Então nós precisamos
tá baseado no que nós queremos. Você almeja o quê? Ah, eu almejo trabalhar numa multinacional. Então, você tem que ir atrás de cursos que vai fazer você entrar nessa multinacional. Qual é o projeto para a sua vida? O que você almeja? Né? Por exemplo, o que eu almejo? Eu almejo trabalhar como professor, e também, quem sabe, numa igreja, ensinar para as crianças na igreja, a escola bíblica numa igreja, né? No caso da minha, aqui na SPE, por exemplo, onde eu frequento, eu poderia ensinar as crianças lá, para ficar com as crianças durante a escola sabatina, as crianças ficam lá na escolinha. Então eu poderia estar lá ensinando para elas, por isso que eu gostaria de fazer um curso de teologia e estudos adventistas. Assim eu posso ensinar na igreja, posso ensinar na escola, posso trabalhar num colégio que tem ensino religioso, né? Então, eu acabo que eu consigo desenvolver essas coisas, né? Então, a minha intenção é, me evoluir, vai ficar nessa área de ensinar, é o que eu quero para mim. Então, eu fui atrás de cursar matemática, de cursar pedagogia, fiz uma pós na minha área de matemática, que é a estatística, que é a que eu encontrei mais, né? E agora eu quero fazer essa pós em teologia e estudos adventistas. Se Deus permitir, eu vou fazer, né? Então, eu quero cursar, eu quero chegar a esse nível e poder também fazer outras coisas. Então, essa é a vida que eu quero seguir. E eu quero viver aonde? Aqui, eu já estou morando nesse sítio, arranjar uma esposa, construir família e viver aqui. Criar os meus filhos nesse lugar maravilhoso, nesse paraíso, aqui nesse pedaço de paraíso. É o meu pedaço de paraíso, né? É aqui que eu quero cuidar meus filhos. Eu não almejo comprar uma mansão, ficar milionário, não. Se eu pudesse ter uma escola, eu até gostaria de um dia ganhar um dinheiro para ter uma escola, né? Ou quem sabe uma sociedade com algumas professores e abrir uma escola, eu até gostaria, né? Mas isso é um projeto futuro. Mas eu não almejo ser rico, eu não almejo ganhar um monte de rios de dinheiro, não. Eu tendo uma vida aqui com a minha família, aqui, uma vida simples e humilde aqui, ter a minha alimentação, a alimentação dos meus filhos, podendo pagar um plano de saúde para os meus filhos, para mim, pra minha esposa, né? E podendo ter uma vida estabilizada, poder ter um computador, poder pagar uma internet, alguns canais a mais, se meus filhos assistirem alguns desenhos, alguma coisa, para mim tá ótimo, né? Para mim, eu tô de boa, entendeu? E eu com o meu salário, mais o salário da minha futura esposa, que eu espero que ela também seja professora, né? Eu preferia que ela fosse uma adventista e professora, pelo menos. Eu conseguiria muito bem viver tranquilamente aí com minha esposa, compreende? Agora, se eu não, como é que fala? Agora não adianta eu arranjar uma esposa, por exemplo, que quer ser rica, aí não vai dar certo, quer morar na cidade, eu não vou morar na cidade. Falar, vamos crescer, vamos comprar uma casa na cidade, um apartamento com piscina. Não, eu faço uma piscina aqui, eu construo uma quadra aqui, eu já tenho uma mesa de sinuca, eu ponho uma mesa de ping-pong, eu ponho. Não tem problema, né? Que essa é a minha intenção, que inclusive, né? Eu pretendo fechar lá em cima da casa, né? Fazer um. Ou mesmo aqui lá em cima da casa, e fazer um salão de jogos lá em cima, pôr umas janelas com cadeado, né? E fazer lá em cima um salão de jogos, pôr uma mesa de sinuca, pôr uma mesa de ping-pong, pôr um pimbolim, né? Para a criançada brincar, para nós adultos brincarmos também, correto? Então, é o que eu almejo. Mas eu almejo fazer isso aqui, nesse pedaço, fazer aqui esse pedacinho paraíso aqui para nós vivenciarmos aqui. Eu não almejo ir para São Paulo, voltar para São Paulo, no caso, ir para o centro de Mogi, morar no. Não. Então, eu sei o que eu quero para mim, eu sei a direção que eu quero seguir. Né? Muitas pessoas falam para mim assim: ah, você é imaturo, você é isso aqui, tem que amadurecer. Não. Eu acredito que eu já amadureci muito. Claro que eu tenho que amadurecer, que todo mundo tem, ninguém é maduro o suficiente. Né? Mas eu já sei o que eu quero para mim, já sei o que eu tenho que trilhar. E é o caminho que eu quero trilhar, é o que eu estou fazendo, estudando para um concurso.
para eu conseguir entrar, trabalhar, me concursar e ter meu emprego. Eu quero seguir a minha vida. É isso que eu quero. Eu não quero viver, é, como eu falo, enriquecer, trabalhar de engenheiro. Ah, você não faz engenharia, você é bom em matemática. Arquitetura, não. Ou vai trabalhar na contabilidade, não quero isso. Eu não suporto ficar vendo computador. Eu não gosto de estar fazendo conta, eu gosto de ensinar, de demonstrar as contas. Eu gosto de mostrar a matemática, eu gosto de alfabetizar, eu gosto de ensinar, né? Eu gosto, por exemplo, de trabalhar com fundamental e receber aquele carinho dos alunos como eu recebi quando eu fiquei de voluntário. Isso para mim não tem preço. Para mim não tem preço eu encontrar um aluno no futuro e ele fala para mim, ó, hoje em dia eu sou um engenheiro, ou sou um arquiteto, ou sou um médico. Mas o maior orgulho para mim é ele falar, olha, eu sou um professor igual você. Isso me daria mais orgulho que ele falar que era um médico, que era um engenheiro, que era um arquiteto. Eu, eu resolvi seguir o seu exemplo e ser um professor igual a você. Hoje eu me formei professor. Isso me deixaria muito mais orgulhoso, porque demonstraria mais do que nunca que eu consegui cumprir meu papel, que meu papel não é só alfabetizar os alunos, fazer eles progredir na vida, mas é ensinar para eles que com pouco é muito. É ensinar para eles que a pessoa tem que trilhar um caminho que quer, fazer o que gosta, independentemente do valor do salário. Se eu quisesse ser rico, eu não ia ser professor. E eu não almejo isso. Eu não tenho um pingo de ambição. Gosto, é claro que eu gosto de ter um, alguns equipamentos modernos, que nem, por exemplo, aqui no meu carro. Eu tô dentro do carro gravando aqui, né? Na garagem. Então eu tenho aqui no carro equipamento macaco eletrônico, né? E aparelho para encher pneu, a máquina de tirar parafuso do pneu, tudo eletrônica, para não ter que fazer força, porque eu não tenho força no braço para fazer. E tem também um aparelho aqui que eu ligo na bateria para ligar o carro, se a bateria descarregar. Então eu tenho tudo aqui, entendeu? Eu tenho tudo, compreende? Então eu tenho tudo. Isso não quer dizer que, que para que eu tenho que sair? Porque eu preciso sair com o carro, eu tenho um problema no braço. Então, se eu sair com o carro e der qualquer problema, eu tenho como resolver. Entendeu? Meu braço não permite que eu faça outras coisas. Então, para facilitar o serviço da gente, eu tenho como resolver. Tá certo? Agora, então, são coisas para melhorar a vida da gente necessárias que a gente tem que ter. Agora, supérfluas, a gente tem que esperar que, por exemplo, eu queria muito um tablet, né? Nesse tablet eu ia colocar muitos livros lá, os livros da Ellen White, que eu postei aqui nos outros grupos aí, né, da comunidade. Mas, infelizmente, eu não posso ter, é muito caro um tablet. Mas eu ainda vou ter. A hora que eu tiver uma condição, eu vou comprar um tablet para mim. Eu quero esse tablet. Ele vai servir como uma biblioteca virtual para mim. Eu já tenho esse projeto há muito tempo, compreende? E fazer uma biblioteca virtual. Mas eu tenho que ter um tablet com bastante memória para poder fazer isso. Então, é assim, queridos irmãos. Então eu tenho o que eu almejo ser, o que eu quero ser. Eu tenho o caminho que eu tenho que entrar, então eu tenho direção. A Bíblia nos ensina a agir com precaução, a pensar, a refletir na nossa vida, né? Salomão nos ensina nos provérbios a orar, né? E pedir a orientação de Deus antes de tomar dar uma decisão, dar um passo. E foi o que eu fiz. E eu falei para Deus, se for da vontade dele que eu curse esse curso, essa pós-graduação, ele vai abrir a vaga para mim ali na pós-graduação, vai formar turma. Agora, se não for da vontade dele que eu faça isso agora, não vai formar turma. Então, eu vou seguir o que Deus me indicar, entendeu? Porque a vida para mim é Deus é tudo. É Ele que vai organizar, é Ele que vai fazer nós superarmos as coisas. Então, se nós não tivermos uma direção a seguir, né, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Primeiro, eu tenho que almejar o que eu quero, o que eu quero. Ah, então tem que pensar no futuro? Não, não é no futuro. Mas o que que eu penso que eu quero da vida? Se você quer da vida ter uma vida luxuosa, comer comidas mais luxuosas, como contrafilé, paleta, filé mignon, salmão, procure um emprego mais que ganhe mais, né? Se você quer ter carro de luxo, quer ter carro mais caro, vai, vai ter um emprego melhor.
Se você quer ter convênio de última geração, vá trabalhar num emprego mais forte, vai fazer engenharia, vai fazer advocacia, né? É direito, né? É advocacia. Se você almeja ser um delegado, vai fazer direito. Mas você tem que ver que tipo de vida você quer levar. E eu quero a vida simples, que, por exemplo, eu tô num carro aqui, que é o Escort daquele Escort SW, piruinha, né? Que chamavam piruinha. 1999, modelo 2000. Ou seja, se a gente fizer as contas, nós estamos no ano de 2024. Ou seja, esse carro aqui tem 25 anos. E você acha que eu quero trocar esse carro? Não quero. Eu já pensei muito em trocar, em vender ele, comprar uma cabine dupla, comprar um carro mais novo, mas eu tenho inclusive um mais novo aqui do lado, que é 2012, um Prisma. Antes eu queria dirigir só aquele, não queria esse aqui. Agora eu só quero esse. Por quê? Porque eu aprendi a gostar, tenho sentimentos por esse carro. Quando minha mãe caiu agora, ela quebrou o fêmur, foi esse carro que socorreu ela. Aquele outro ali jamais iria conseguir socorrer ela, porque não tem como pôr ela no carro. Agora, esse aqui, sim, ele serve como mini ambulância. É um carro que morando num lugar desse, a gente tem que ter um carro desse tipo. Porque é uma mini ambulância. Precisou de uma mini ambulância, ele está aqui para levar. Entendeu? Então é muito importante. Então o que que eu penso fazer? Eu já troquei os óleos dele essa semana, então troquei o óleo do motor e óleo da direção hidráulica. Agora, quarta-feira que vem, eu vou trocar o óleo do câmbio e o óleo do freio, né? Depois, eu preciso levar ele para ver as portas dele que tá dando problema e e a porta traseira está ficando quebrada. Preciso resolver essas coisinhas. Quando eu estiver trabalhando, eu quero instalar nele, ver se consigo se é uma elétrica que instale um ar-condicionado, que põe o sistema para recarregar celular, porque ele não tem, que ele é antigo. Eu quero colocar vidros elétricos na frente e atrás também, né? Quero colocar um outro rádio, que tem um rádio que toca fita, eu quero que toca CD e DVD também. E assim eu quero dar uma modernizada nele. Mas eu não quero trocar esse carro, né? Por quê? Porque ele é um excelente carro, porque ele é um carro forte, né? Eu quero ter um carro completo. Eu posso melhorar esse carro e não precisa comprar um luxuoso. Eu posso colocar alguns apetrechos nele que falta para ter um carro completo, compreende? Então eu quero esse carro para mim. Eu não vou me desfazer dele. Inclusive eu penso em falar com meu pai até eu conversar com ele para fazer uma transferência do carro pro meu nome, porque eu quero esse carro para mim, entende? Eu quero esse carro para mim. Né? E também porque vai vai acontecer de que em um momento ele se vai, meu pai. E eu tenho dois irmãos. E se o carro tiver no nome do meu pai, eu vou ter que dividir o carro com eles, né? Aí vou ter que vender o carro e eu não quero vender, né? Então eu quero ver se eu passo esse carro pro meu nome, né? Porque eu quero esse carro para mim. Se eu estiver trabalhando, eu consigo pagar até pro meu pai. Eu até pago para ele para ficar com o carro, não tem problema. Mas eu quero o carro. Porque porque é muito importante isso. Então, queridos irmãos, eu sei o que eu quero para mim. Antes de eu me transformar nesse caminho de Deus, eu pensava em querer o carro vermelho, querer dirigir vermelho, não, querer melhor, querer não sei o quê. Né? Mas não, mas eu posso dar uma melhorada nesse aqui, eu posso instalar um freio ABS nesse carro, para ele ficar com um freio melhor, né? Eu posso melhorar. E é assim que eu quero. Eu quero um carro ao qual eu possa dominar, eu possa dirigir melhor, possa ter um controle melhor. E é isso que eu quero, né? E é isso que eu almejo. Mas eu não quero mais do que isso. Antigamente eu ia querer aquele carro vermelho. Hoje em dia não. Hoje em dia eu quero esse aqui. Hoje em dia eu almejo uma vida mais simples. Eu almejo viver bem. Com pequenas coisas só que eu quero. Que nem, por exemplo, eu tenho um monitor no meu quarto, que é uma televisão, na verdade, agora. Né? E eu pus a televisão como monitor.
Por quê? Porque assim fica maior, não tem que forçar tanta vista para estar lendo, né? Evito forçar a vista e ter uma visão melhor, né? Eu troquei a câmera, que a câmera estava com ficha quebrada, estava dando defeito. Então, pus um notebook, eu dei uma melhorada nele, mandei colocar uma peça para melhorar, e assim a gente vai evoluindo. É o que eu quero fazer, entendeu? E é isso que eu quero evoluir, deixando o carro com controle melhor, para dirigir, para tudo. Então, a gente vai melhorando. Mas eu não quero me desfazer de um carro, porque o carro é forte, o carro é bom. Por mais que ele tenha 25 anos, ele quase que não dá defeito. É um carro que já salvou a vida da gente várias vezes. É um carro onde a gente pode sair com ele. Você entende? Pra lá pra cá. É o carro que eu mais uso aqui, é esse aqui, o carro fica mais parado. Então, é um carro que eu gosto. É que hoje em dia eu mesmo continuar com ele. Então, é assim. Antigamente eu queria ter um New Beetle, eu queria ter. Não, hoje em dia não, eu quero ter esse carro aqui. Hoje em dia eu tenho uma outra cabeça. Eu almejo uma vida mais simples, controlada, uma vida estabilizada, sem dívidas, podendo curtir com a minha família, ir numa praia de vez em quando, quem sabe ter um apartamento na praia para ir de vez em quando. Antes eu queria ter um apartamento na Praia Grande, no Boqueirão, lá onde meus irmãos têm. Hoje em dia eu já almejo ter um apartamento aqui em Bertioga mesmo. Por quê? Porque é mais perto daqui. Eu quero vir aqui, então em Bertioga, daqui em Bertioga é um pé, entendeu? Então, eu almejo morar aqui e ter um apartamento em Bertioga mais pra frente, quem sabe. Mas isso é no futuro. Agora eu quero poder viver minha vida aqui normalmente. Mas eu quero aqui, em lugar simples, né? Então é assim, queridos irmãos. Então nós temos que entender que nós não precisamos pensar grande, mas nós temos que ter, seja o que for, querer grande, pensar grande ou pequeno, nós temos que ter uma meta em nossa vida. E sempre lembrar do que diz a Bíblia sobre Salomão dizer que trabalhe para viver, não viva para trabalhar. Isso é muito importante. E lembre-se, como diz em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. E como diz em Salmo 91, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E as promessas todas na Bíblia é que ele vai nos amparar, vai nos ajudar. O que foi que Deus prometeu a Abraão, ele também promete a todos nós, né? Nós que ele ia fazer pai de uma grande nação, tudo mais, e ele foi, né? É pai de uma grande nação até hoje, Israel, né? Mas Israel só não foi, só não é uma geração melhor porque abandonaram a Deus. Senão eles estariam muito mais bem envolvidos do que estão, né? Então é assim, queridos irmãos. Vamos voltar para Deus, vamos se concentrar em Deus e vamos ter uma meta em nossa vida, o que nós queremos. O que eu quero é ir na igreja, o que eu quero é pregar, o que eu quero é ensinar, o que eu quero é viver minha vida desta maneira. É o que eu gosto de fazer, é o que eu quero viver, é viver aqui com a minha vida simples, com os meus filhos brincando para lá e para cá de esconde-esconde, pega-pega, de vôlei, de basquete, de sinuca, de ping-pong e, e brincava de bicicleta, e andando para lá e para cá, e eu trabalhando e fazendo a minha vida perante Deus, perante todos, e levando alegria para todo mundo, que essa é a minha vocação, é o que eu gosto de ser, né? E é o que eu quero para mim. E é o que eu vou tentar ser a minha vida inteira. Então, essa é a minha meta. Eu já tracei minha meta, meu destino. Agora eu tenho que correr atrás para alcançá-la. Simples assim. Tá certo? Agora eu tenho que desenvolver estratégias para alcançar essa meta. Então, qual a estratégia que eu estou tendo no momento? Prestar concurso para tentar alcançar a meta de ser um professor concursado, né? E assim ter um emprego garantido, né? Outra estratégia que eu também já ando fazendo, e vou tentar refazer agora, mandar currículo para as escolas particulares, quem sabe alguma me chama. É outra estratégia. Né? Outra estratégia é estar inscrito no estado e atribuição de aulas. Quem sabe eu atribuo alguma coisa, é outra estratégia. Outra estratégia é ir trabalhando com o virtual se não conseguir atribuir aula. É outra estratégia, né?
Outra estratégia também para alcançar essa meta é controlar gastos. Então são várias estratégias que eu venho fazendo para conseguir alcançar o que eu quero. E o mais importante, Deus me guiando, porque aí não tem erro que eu vou alcançar o que eu quero. Tá certo? Então é assim, queridos irmãos. Eu espero que eu possa ter clareado um pouco a mente de vocês, para que todos nós façamos o que nós queremos da vida, tá? E não adianta escolher um curso, escolher como viver, se nós não sabemos o que nós queremos. Não adianta a gente cursar 300 cursos e trancar tudo, porque tá perdendo tempo, gastando dinheiro, né? A pessoa, por exemplo, tem uma pessoa que cursou 3 cursos, trancou os 3. E ela pegou e falou, né? Isso aí aconteceu de verdade. Ela falou: o dinheiro que eu gastei nesses 3 cursos, eu poderia ter reformado minha casa, poderia ter feito outras coisas. Cursou à toa, gastou dinheiro à toa. Por quê? Porque não pensou antes, porque não refletiu antes, porque não tinha uma meta antes, porque não sabia o que queria antes. Eu sei. Até agora, tudo que eu cursei foi até o fim. O único curso que eu tranquei foi o da Unasp, que era gratuito, passei numa prova e consegui entrar, porque eu ia ter que ficar 4 anos lá, mesmo descontando matérias. E eu podia terminar o mesmo curso em 1 ano e meio. Sem contar que estava uma bagunça aquele curso. Eu não fui o primeiro nem o último a sair. Mais da metade da turma saiu junto comigo. Por quê? Um já tinha saído antes de mim. Porque é o primeiro curso, era uma bagunça. A professora tutora lá, que a curso era à distância, mas tinha professora tutora. Ela não era da área, que era pedagogia, ela estava perdida mais do que a gente. As aulas presenciais, que eram a cada 15 dias, eram aulas bestas, totalmente sem lógica, sem nenhuma relação com a matéria, e aquilo foi desgostando, sabe? Por isso eu tranquei. Mas eu fiz o mesmo curso que outra faculdade, que foi na Unicid, que concluí a mesma pedagogia. Eu não tranquei porque eu não queria aquele curso, não. Eu tranquei porque o curso não era o que eu esperava, né? Eu esperava um curso onde eu podia tirar matérias, eu esperava um curso onde tinha uma organização, uma qualidade maior, e não tinha, né? Por isso eu me tranquei. Mas o meu desejo era fazer pedagogia como eu fiz. E isso estava certo disso, entendeu? Agora, trancar curso porque eu desisti do curso, não. Porque eu não queria aquele curso, não. Entendeu? Então, nós temos que aprender a ter uma direção, né? E antes de entrar num curso, veja se você tem condição de pagar. Porque tem muita gente também que entra no curso, mas não faz as contas, não vê a situação que está, se tem condição de pagar, e acaba o quê? Acaba tendo que trancar porque não tem mais como pagar o curso. Então, fez uma parte e trancou. Muitas vezes você não consegue mais voltar, perde o dinheiro que investiu, perde o que já cursou, se tiver que quiser cursar o mesmo curso, vai ter que começar de novo. Entende? Como é difícil? Porque o curso caduca, né? Ele muda, atualiza, então chega um momento que não vale mais. Tem que recomeçar. Então, pense bem, vê se você tem como pagar, vê se vai ter tudo certo. Não entre em dívida. Né? Eu tava até falando com a minha mãe hoje sobre isso, né? Que ela falou de uma moça na televisão que ela fez uma dívida de 1.000 e 1.500 reais, se não me engano, e eu estava devendo mais de 13 mil porque ela começou a não pagar mais a dívida por conta que ela perdeu o emprego, e foi juros sobre juros, e ela foi devendo um montão, né? Agora o governo mandou diminuir esses juros aí, né? Porque não, tava um absurdo mesmo, né? Mas, mas por que que ela caiu nessa? Porque ela não se programou corretamente. Antes de entrar numa dívida, nós temos que ter uma boa quantia guardada, que nem como eu já falei para vocês. Um exemplo, eu quero comprar um apartamento na praia. Esse apartamento custa, vamos lá, 500 mil reais, porque menos que isso é difícil apartamento na praia. 500 mil. Aí o que acontece? Eu pego e, e, e eu tenho, vamos supor, que eu teria 200 mil guardado. Não tenho, infelizmente não tenho para comprar apartamento. Mas eu gostaria de ter para comprar apartamento, mas não tenho. Mas vamos supor. Aí eu pego, eu vou dar 200 mil de entrada e ficar devendo 300? Não, eu não posso. Não é suficiente. Para mim comprar esse apartamento, eu tenho que ter pelo menos 300 mil na minha conta. Como assim? Eu tenho que ter 250 para dar de entrada e mais pelo menos 50 mil para continuar guardado na conta. Para quê?
No eventual que eu perca o meu emprego, ou que eu tenha algum problema que eu não tenha como pagar, que eu possa pegar desses 50 mil sobrando para pagar enquanto eu não consigo me acertar. Para mim não cair em dívida. Então, eu não posso pagar uma entrada e ficar zerado. Eu tenho que estar sempre em, em, em organizado quanto a isso. E na hora que eu vou fazer o resto que eu vou fazer em vários pagamentos, eu tenho também que organizar o meu gasto mensal. Por quê? Porque o meu salário tem que dar para pagar a mensalidade, tem que dar para pagar todas as despesas mensais e tem que sobrar ainda uma quantia para me dar de dízimo na minha igreja e ainda uma quantia para me guardar na minha conta. Porque é essencial que a gente guarde o dinheiro por mês. Então, além dos 50 mil, eu vou estar guardando com dinheiro. Então, por exemplo, vamos supor que eu consigo guardar 500 com essa dívida. Muito bem. Então, significa que eu paguei 10 meses. Ou seja, ao invés de 50, eu vou ter 55 e mais ainda os rendimentos da conta que chega aí a uns 57 por aí. Ou seja, já é um dinheiro a mais que eu posso estar pagando. Então eu tenho que estar juntando esse dinheiro, é muito importante, para a gente estar sempre controlado. Compreende, queridos irmãos? Então é muito importante que a gente se organize antes de tomar uma decisão para não contrair dívida. Se a pessoa está contraindo dívida é porque não se organizou corretamente, está pagando as consequências do próprio erro, né? Tá certo? Por isso é muito importante que a gente tenha uma meta, que a gente tenha uma direção, que a gente desenvolva estratégias, que a gente coordene nossos gastos, que a gente compreenda qual é a nossa situação financeira, que a gente viva de acordo com ela, que a gente não queira viver mais do que a gente pode. Porque se a gente der um passo maior que a perna, a gente cai e fica endividado. Tá certo? Então, muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos, né? Lembre-se sempre de, de glorificar a Deus, de estar salvo em Cristo, de guardar os mandamentos, né? Que aliás eu mandei para vocês aí os 10 mandamentos do Novo Testamento, né? Então, memorize eles e tente segui-los. As pessoas falam que os 10 mandamentos foram abolidos, mas olha eles aí no Novo Testamento, aí. Tá aí, né? Então é assim, queridos irmãos, tá certo? Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, em nome da Trindade, dos Pais, dos Filhos e do Espírito, que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos vocês e que nós possamos viver nossa vida da melhor maneira possível e alcançar todas as nossas metas com prudência e determinação. E maior que tudo, fé em Deus. Obrigado, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome da Trindade, dos Pais, dos Filhos e do Espírito, que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Ouça até o fim e compartilhe minhas mensagens. Obrigado.